O que eu quero conversar com vocês hoje é justamente sobre a obra de Deus. Sobre o tema que eu coloquei aqui é como descobrir e viver o meu chamado. Ou seja, como descobrir e viver aquilo que Deus tem como vontade para mim. E o primeiro tópico aqui, o primeiro passo que a gente precisa entender juntos como igreja, é entender a obra de Deus. A gente conversa várias vezes falando, vamos ajudar na obra de Deus, vamos ali somar na obra de Deus, eu quero fazer parte da obra de Deus, mas qual é a obra de Deus? A gente acabou de ler aqui em João, que ele fala, a obra de Deus é esta, tornar conhecido aquele que ele enviou, ou seja, tornar Jesus conhecido, crer em Jesus Cristo. E se eu creio em Jesus Cristo, eu acredito no que Ele me diz. E se eu acredito no que Ele me diz, eu tenho que obedecê-lo, sim ou não? Exatamente. Então, o primeiro ponto aqui de entender a obra de Deus é você precisa obedecer a Deus, obedecer o direcionamento que Ele tem para a sua vida. Uma vez que você decide, sim, eu quero fazer parte da obra de Deus, eu acredito em Deus, eu acredito na obra de Deus, eu preciso entender o que a gente chama de dois grandes da Bíblia. Qual que é o primeiro grande aqui? Que é o mandamento. O mandamento de sentir o amor, de amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso amor a Deus precisa ser a nossa prioridade. Amor a Deus, e não estou falando amor à igreja, mas o amor a Deus é acima até da nossa família, porque é nele que a gente vai buscar o refúgio, é nele que a gente chora ali e fala, meu Deus, eu preciso de uma provisão, e Deus vem e te dá a provisão. É nele que você fala, Senhor, eu não tenho resposta, Senhor, eu estou me sentindo perdido aqui no meu emprego, o meu relacionamento está frustrado, Jesus, eu estou com o emocional quebrado, e Jesus vem e traz a cura para você. Então o primeiro tópico aqui que você precisa, quando você entende a obra de Deus, decide obedecer Ele, é você entender que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é, ide e fazei discípulos sobre todas as nações. Ou seja, vai e faz Jesus conhecido. Minha cunhada está lá em casa e ela ama a Virgínia, né? Quem conhece a Virgínia aqui? É uma blogueira aí que as meninas adoram, é super conhecida. E ela chegou lá em casa falando, Luca, eu preciso assistir a live da Virgínia, porque ela vai fazer uma promoção lá com os perfumes, e os perfumes de R$80 vai estar por R$30, eu preciso fazer isso. E ela começou a falar de mim, dessa influencer da Virgínia, para mim. E aí, o que eu paro e penso aqui? Quando a gente conhece uma coisa boa, a gente adora falar para as pessoas, sim ou não? E aí eu pergunto, você que conhece Jesus, que ama tanto Jesus, quantas vezes você voluntariamente, ativamente começou a falar de Jesus para as pessoas? Quantas vezes você chegou assim, nossa, eu tive uma experiência com Deus, cara, que Deus começou a falar comigo, eu tive essa visão. Quantas vezes? Se você realmente gosta de Jesus, se você realmente ama Jesus, você vai ter o prazer em falar dele. E eu não estou dizendo que você, por não ter falado, não gosta. Talvez você só não percebeu o quão necessário é você falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente precisa tornar Jesus conhecido. E existem várias maneiras da gente tornar Jesus conhecido. Quando a gente decide fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, tudo é uma oportunidade para a gente tornar Jesus conhecido. Estava no meu trabalho esses dias almoçando, tem um amigo meu que ele é judeu, e tem um amigo lá que tem uma outra opção, uma outra amiga que eu não sei qual que é a religião dela, e ele falou, essa semana eu estou sem comer, porque eu estou em um jejum, um XPTO, por causa do Pesach, que é a Páscoa judaica. E aí ele começou a explicar sobre a Páscoa judaica, e naquela mesma mesa eu falei, nossa, que legal, e essa questão lá de terem passado sangue, né, na porta, para proteger do anjo da morte, que os judeus seguem muito, no Novo Testamento, o cordeiro que foi morto foi Jesus Cristo, né, e o cordeiro imaculado que morreu por amor a nós,
foi Jesus Cristo. É assim que a igreja hoje acredita. E meus amigos começaram a fazer perguntas, ou seja, eu cavei uma oportunidade ali de falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. E eu estou indo muito além de religião, eu estou indo aqui para falar de uma solução, de uma salvação. Deus, Ele tem várias promessas. Ele tem ali em Romanos 10, 13 fala, salvação, pois todo aquele que invocar o meu nome, o Senhor será salvo. Deus tem promessa de proteção para a gente, ou seja, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Ele é um Deus de provisão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele tem perdão para mim, tem perdão para você. Se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar em glória em Cristo Jesus. Isso aqui são várias promessas que Jesus tem para mim e tem para você também. Fazer a obra de Deus é a gente tornar Jesus conhecido. E quando a gente está aqui na recepção, eu sou recebido ali com um sorriso, estamos fazendo a obra de Deus. Quando a gente sobe para louvar aqui e tocar, a gente está fazendo a obra de Deus. Quando a gente está aqui regulando o som, preparando a live, a gente está fazendo a obra de Deus. Quando a gente está limpando o chão da igreja, organizando as cadeiras, a gente está fazendo a obra de Deus. Quando a gente pega as crianças, vai para a escolinha, prepara um conteúdo, a gente está fazendo a obra de Deus. Quando a gente chega em casa, fala para o nosso filho, eu te amo, nós estamos fazendo a obra de Deus. Quando a gente chega em casa e fala para o seu pai, pai, eu te amo, a gente está fazendo a obra de Deus. Nós precisamos viver a verdadeira obra de Deus a partir dessa noite e levar essa transformação por onde a gente passar. Então você precisa entender que tudo é a obra de Deus. Ainda entendendo a obra de Deus, você precisa ser uma parte do corpo ativa. Romanos 12 fala assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, haja com dedicação ao ensino, ou ao que exorta, use o dom para exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exerce misericórdia, com alegria. Então, quando você entende a obra de Deus, que aqui na igreja a gente é a obra de Deus, na nossa família a gente faz a obra de Deus, no nosso trabalho a gente faz a obra de Deus, a gente precisa tomar essa decisão de ser uma parte ativa da obra de Deus. A gente precisa ser intencional naquilo que a gente decide fazer. Segundo ponto de como você viver e descobrir o seu chamado, o seu propósito: tenha clareza da visão que você decidiu seguir. A gente precisa de clareza. Onde não tem visão, o povo se desvia, o povo se corrompe. Agora, onde tem visão, o povo consegue seguir. Primeiro ponto, Colossenses 3, 23, fala assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aí o primeiro questionamento, e eu me coloco junto com vocês nessa, que a gente precisa se fazer é: eu tenho feito a obra de Deus de todo o meu coração? Por onde eu passo, eu tenho agido pensando que eu não estou fazendo isso aqui para homens, mas estou fazendo isso para Deus? Você precisa ser guiado por agradar a Deus, não é para me agradar, não é para agradar o pastor, não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Então, a sua primeira pergunta precisa ser: eu tenho levado uma vida que agrada ao meu Deus? Eu tenho somado no corpo de Cristo? Eu tenho exercido a minha fé de uma maneira que agrada a Deus?
E talvez você pense assim: ah, Lucas, e sim, eu tenho, né? Vou às vezes no culto, tá tudo certo. Mas Deus, Ele pede algumas coisas da gente. É a mesma coisa que a minha esposa me pedir uma coisa, falar: amor, eu quero, me dá um celular de presente, me dá uma roupa de presente, e eu ficar: não, isso eu não vou te dar. Amor, me dá, eu quero almoçar em tal lugar, vamos. Não, hoje não. Imagine que com Deus Ele tem pedido coisas para você, e você sempre fica falando: não, depois eu faço. Não, depois eu me comprometo. Não, depois eu ajudo. Será que isso agrada o coração do nosso Deus? Nenhum relacionamento, eu só fico pedindo coisas para minha esposa e sempre ela me fala: não, depois, ela vai se irritar. Então a gente precisa viver como entregando o nosso melhor para Deus através de atividades práticas. Você precisa ter clareza da visão que você está seguindo. A palavra fala em Abacuque 2, versículo 1, versículo 2: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre a tábua, para que possa ler até quem passe correndo. Então, qual é a visão que Deus tem falado ao seu coração? É uma visão de: eu preciso recomeçar. É uma visão de: eu preciso me comprometer mais. É uma visão de: eu preciso investir mais no reino. Você precisa anotar aquilo de forma muito clara, para que você possa olhar aquilo e não ser guiado somente pelas suas emoções, porque as emoções elas mudam, mas a sua decisão ela pode ser para sempre. Como em um relacionamento, todo mundo aqui já namorou um dia, teve a primeira namorada, sabe aquele sentimento como que é, e depois você casa e você vai reorganizando aqueles sentimentos, que vai muito além de emoção, mas parte para uma decisão. É a mesma coisa na obra de Cristo. Você precisa tomar uma decisão da visão que você vai seguir. Então, para você viver e descobrir o seu chamado, primeiro ponto, você precisa entender a obra de Deus. Segundo ponto, você precisa ter clareza da visão que você vai seguir. E você precisa também, nosso terceiro ponto aqui, se comprometer com a prática. Você precisa se comprometer com a prática. Jesus, Ele tem uma visão bíblica até para as nossas profissões. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o ministério, ele não se restringe só a servir na igreja, mas até as nossas profissões? Em Gênesis fala assim, em Efésios 1: porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes mesmo de nós praticarmos. A nossa primeira igreja é a nossa família. Então o nosso primeiro ministério é a nossa família. Aonde a gente precisa cuidar, em primeiro lugar, é a nossa família. Se você não tem uma família estruturada, os seus filhos vão sofrer com isso. Porque uma pessoa sem apoio emocional, ela não vai se sentir segura, não vai se sentir protegida, ela não vai receber os valores, ela não vai ter referências, ela vai ter problemas emocionais, tudo porque ela veio de uma família desestruturada. E pode até ser que você fala: Lucas, eu não tive valores, eu não tive pais evangélicos, mas eu quero profetizar que hoje, a partir de você, vai surgir uma família estruturada e poderosa e próspera nessa cidade. A partir de você pode surgir coisas maravilhosas a partir do momento que você se comprometer. Deus, Ele fala assim para a gente na Bíblia, em Timóteo 5:8: aquele que negligencia a sua família
é considerado pior que um ímpio e negou a fé. Então a sua família, você precisa guiar ela para os caminhos do Senhor. É o seu papel, é a sua missão, é o seu chamado. Você precisa cuidar da sua família. Famílias saudáveis geram filhos saudáveis, que vai gerar uma sociedade saudável. Você é a fonte, você é a raiz. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele quer agir na nossa família. Deus, Ele quer agir também na nossa política, da nossa cidade. A gente sabe o quanto alguns governantes, deputados, estão querendo emplacar a ideologia de gênero, emplacar vários valores que a Bíblia não é a favor. Se a gente não se posicionar como um agente político, como um José do Egito, por exemplo, para fazer justiça, a gente vai perder. Então, assim, se Deus colocou o sonho no seu coração de ser uma pessoa da política, não se envergonhe, vai atrás e exerça o seu chamado, seja uma pessoa de influência. Se Deus colocou no seu coração um ministério de misericórdia, de santidade, de igreja, seja o sacerdote. Se Deus colocou no seu coração, não, eu quero ser uma pessoa de negócios, eu quero ser uma pessoa de economia, Deus vai te usar para prover a vida de pessoas. Deus vai te usar para prover a vida de pessoas. Nunca o que Deus Ele começa na sua vida termina em você. Você é apenas um canal para que Deus possa abençoar a vida de outras pessoas. Eu já fiz várias orações para a minha vida financeira. Eu acredito muito no dízimo, que é devolver para Deus aquela parte, porque eu acredito que os meus 90% serão muito mais abençoados com Deus do que os meus 100% sem Deus. A minha oração, eu tenho ali os 10% que a gente entende, e a minha oração sempre é: Deus, aumenta meus 10%, aumenta meus 10% aqui de dízimo, porque automaticamente os 90% vai ficar muito maior. Agora você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Deus, eu vou ser fiel aqui na sua obra, mas Deus, aumenta os meus 10%. Eu lembro uma vez que eu fui dizimar, R$14 quando eu comecei a dizimar. Era tudo que eu tinha ali. Eu falei: Deus, eu fiz o trabalho aqui, o que eu tenho para dizimar para o Senhor é R$14, mas que vergonha, Senhor, que vergonha. E eu falei: Deus, eu ainda vou melhorar isso daqui. E Deus prosperou cada vez mais. Que Deus possa prosperar as suas rendas, que Deus possa prosperar o seu trabalho, que Deus possa prosperar os seus negócios, para que as bênçãos elas não parem em você. Uma frase que eu sempre repito, que minha esposa fala: nossa, toda vez você fala isso? Toda vez eu falo isso. Deus é aquele que de maneira maravilhosa nos consola no momento da nossa angústia, para que quando a gente encontrar outra pessoa angustiada, a gente seja usado para consolar essa pessoa. Deus, Ele vai te consolar na sua dificuldade. Você pode olhar assim: Lucas, mas eu estou com essa dificuldade. É nessa dificuldade que Deus vai te consolar hoje e te usar para consolar outras pessoas. É nessa prova que Ele vai te usar. Se você é uma pessoa das mídias, as mídias hoje é o grande canal de evangelismo também. Redes sociais, você posta um vídeo lá, 1000 pessoas visualizam. Você posta um stories lá, convidando o povo para a igreja, para conhecer a palavra de Deus, vai ter lá 200 pessoas que vai ver. Está nas suas mãos lançar a palavra, mas você fica: ai, que vergonha, ai, o que vão pensar de mim, estou postando isso. As pessoas não vão nem lembrar de que você postou depois, gente. Para e pensa em um amigo seu aí. Você lembra qual foi o último status que ele postou? O último stories que um amigo seu postou? 3 amigos, você lembra? Ninguém lembra. Então assim, a gente não pode ficar com vergonha do Evangelho. A gente não pode ter vergonha de falar de Jesus para as pessoas. A gente não pode ter vergonha de falar daquele que tanto nos consolou, aquele que já nos curou, aquele que vai nos curar, aquele que vai continuar nos curando. A gente não pode ser envergonhado do Evangelho. A Bíblia é clara: se você se envergonhar de Deus, Deus Ele também vai dar uma rejeitada. Você não pode se envergonhar, você precisa reconhecer que Ele é seu Salvador. Não se envergonhe do Evangelho. Se você quer entrar para a área de educação,
Seja um grande mestre, ensine as pessoas por onde você passar. O corpo de Cristo, eu vou ler para vocês agora em 1 Coríntios 12, 14 e 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo? Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Eu não pertenço ao corpo? Nem por isso eu deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a nossa audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O que Deus está falando aqui? Que cada pessoa aqui é um membro do corpo de Cristo. E que cada membro Deus vai usar de uma maneira espetacular. De uma maneira extraordinária. Você precisa se questionar hoje o quanto de fato você está comprometido com a obra de Deus. O quanto de fato você está comprometido em servir a Deus. Queria que a banda subisse aqui para a gente fazer um momento de oração. Eu quero te encorajar a fazer esse questionamento para você. E é incrível como que Deus, Ele nos consola. Justamente aonde a gente precisa. Mas esse consolo não pode terminar na gente. Então você precisa entender que toda essa estrutura de igreja aqui serve para consolar famílias, serve para trazer direcionamento para famílias. E você precisa se perguntar, como que eu estou ajudando a obra de Deus a alcançar mais pessoas? Tenho certeza que não falta oportunidade para você servir e trabalhar aqui, né, pastor? Não falta, né? Não falta. Se apresente ao seu líder, se apresente ao seu pastor e fala, olha, eu não sei como que eu posso ajudar, mas eu quero ajudar na obra de Deus. É impressionante que quando você decidir cuidar das coisas de Deus, Deus, Ele vai cuidar das suas coisas. Eu tenho uma plena convicção que meus pais, mais de 20 anos trabalhando com missões, eu tenho plena convicção que o que a gente colhe de família, de bênçãos, é porque eles decidiram lá atrás servir a Deus, e decidiram cuidar de pessoas, e porque eles decidiram cuidar de Deus, cuidar das coisas de Deus, dar lugar para Deus, Deus decidiu cuidar deles e da nossa família. Isso quer dizer que a gente não teve dificuldades? Tivemos, mas em todo momento, em toda dificuldade, Deus estava presente conosco, e Deus estará presente nas suas dificuldades também. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos também e começasse a apresentar para Deus qual é a área da sua vida que você precisa de uma cura. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma transformação? Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Converse com Deus, apresente a Ele a sua necessidade nesse momento. Fala, Senhor, a minha necessidade é nessa área aqui, ó. Deus, o financeiro não está muito bom não. Fala, Deus, a minha família não está em ordem, é uma aflição, é uma briga, é um espírito de desunião. Apresente a Deus, Deus, eu preciso da cura dessa enfermidade, porque eu já não estou aguentando mais. Tanto tempo essa enfermidade comigo. Hoje é noite de cura aqui para nós. Deus, Ele vai curar corações, Ele vai restaurar pessoas, Ele vai apontar caminhos, Ele vai apontar o seu próximo passo nessa noite. O que você precisa fazer é abrir o seu coração e falar com as suas palavras qual é a sua necessidade. A palavra do Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração.
busque nesse momento de todo o seu coração. A gente vai louvar aqui agora. E enquanto a gente louva, eu quero que você louve ao Senhor também, abrindo o seu coração. E sobretudo, pensa qual é a área que você precisa do conforto de Jesus. Porque vai ser justamente nessa área que Ele vai te curar e te consolar nessa noite, para a partir de amanhã Ele usar você para levar o consolo para outras pessoas. Senhor Jesus, nós declaramos aqui famílias restauradas. Nós declaramos, meu Pai, portas de emprego sendo abertas. Nós declaramos, meu Pai amado, prosperidade nos negócios das pessoas que estão aqui. Nós declaramos, meu Pai, enfermidade sendo curada agora em nome de Jesus. Dores saiam em nome de Jesus. Enfermidades saiam, aqui não te pertence. Espírito da confusão, aqui não te pertence. Meu Pai amado, visita a sua igreja nesse momento agora com a sua cura. Meu Pai amado, eu peço por mais da sua presença no nosso meio. Eu peço por mais, Espírito Santo, começa a visitar os corações, começa a sarar. Meu Pai amado, as pessoas que se frustraram emocionalmente, nesse momento visita com cura. Meu Pai amado, as pessoas que estão tropeçando na fé, nesse momento, remova a pedra de tropeço, remova a pedra de tropeço, começa a iluminar o caminho dessas pessoas, para que elas possam recomeçar em Cristo. Meu Pai amado, todo tipo de perturbação na mente, começa a sair em nome de Jesus, começa a sair, meu Pai amado. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação nessa noite, meu Pai amado.